Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Vinícius e quero convidá-lo e convidá-la para a nossa vigésima segunda aula. É isso mesmo, centésima aula de número 122 da obra O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E na aula de hoje, aula interessantíssima, que nos mostra um espírito endurecido e sofrendo muito por tédio. Tédio que pode até matar. Lembra daquela música? Abre aspas. Um dia eu fico tédio, esse é o meu problema. Um dia eu fico sério e me atiro desse prédio. Tem uma música que é mais ou menos assim. Bom, indo direto ao ponto, um espírito entediado, né? É o título dessa mensagem. Essa mensagem foi proferida em Bordeaux em 1862. Este espírito se apresenta espontaneamente ao médium e reclama preces. E aí segue-se, lógico, né, a condução do diálogo. Né? O que vos levou a pedir preces? Estou cansado de perambular sem objetivo. Há muito tempo estás nessa posição? 180 anos, mais ou menos. Olha só, gente, quase 2 séculos. Que fizeste sobre a terra? Nada de bom. Qual é a vossa posição entre os espíritos? Estou entre os entediados. Isso não forma uma categoria. E olha só a resposta. Tudo forma categoria entre nós. Cada sensação encontra ou seus semelhantes ou seus simpáticos que se reúnem. Olha só que ensinamento. Porque, se não estavais condenado ao sofrimento, ficastes tão longo tempo sem avançar? Estava condenado ao tédio, é um sofrimento entre nós. Tudo que não é alegria é dor. Interessante, né? Fostes forçado, pois, a permanecer errante, apesar de vós. Essas são causas muito sutis para a vossa inteligência material. E, de fato, né, o tédio, às vezes, estabelece-se no mundo material, onde temos uma infinidade de coisas que podemos fazer. Imagine no mundo sem o concurso da matéria, pelo menos como nós a conhecemos, né? Muito interessante. Tentai fazer-me compreendê-las, e isso será um começo de utilidade para vós. Eu não poderia, não tendo termo de comparação. Olha só que interessante. Ele pede para explicar, e o Espírito diz: eu não tenho termo de comparação. De fato, como comparar o mundo espiritual com o mundo material, o mundo das coisas, um mundo onde manuseamos objetos, desde o escovar dos dentes, lavar uma louça, varrer uma casa, dirigir um carro, comer um pedaço de pão, tomar um café, beber água, trabalhar nas diversas infinitas atividades. E no mundo espiritual não tem dentes para se escovar, não há necessidade de água, pois não temos um corpo físico. De fato, os parâmetros são outros, né? O que levou o espírito de maneira muito coerente, dizer: não tenho termo de comparação. E ele continua: uma vida extinta sobre a terra deixa ao espírito que não a aproveitou o que o fogo deixa ao papel que consumiu, faíscas que lembram as cinzas ainda unidas entre elas. Quais foram a causa do seu nascimento, ou se queres, da destruição do papel. Essas faíscas são a lembrança dos laços terrestres que sulcam o espírito até que haja dispensado as cinzas de seu corpo, dispersado as cinzas do seu corpo. Só então se reencontra a essência etérea e deseja o progresso. Muito interessante essa figura dele do papel queimado com a morte do corpo físico. O papel queimado, sabe quando você queima uma folha de papel? Mas o papel ainda fica, se não tiver muito vento, se você queimou num local assim bem com pouca intempérie, o papel fica inteirinho, só que unido pela cinza. Qualquer sopro, qualquer movimento
ele destrói e ainda lembra do que ele era. E você fica preso à imagem anterior de como o papel era antes de ser queimado. Eu achei uma metáfora, uma comparação extraordinária da visão da morte, ou como se compreende a própria morte quando não se desapega ainda da matéria que utilizava, né? Fantástico, fantástico. Que pode vos ocasionar o tédio que lamentais? Consequência da existência. O tédio é o filho da falta de obras. Eu não soube empregar os longos anos que passei sobre a terra, e a sua consequência se fez sentir no meu mundo. É a preguiça, né? É a inércia, a inação que causa esse tormento, né? Que é o tédio, que massacra, pode levar alguém ao suicídio, só que no mundo dos espíritos não há como, né? É muito interessante. Os espíritos que, como vós, erram em prova ao tédio, não podem fazer cessar esse estado quando querem? Não, nem sempre o podem, porque o tédio paralisa a sua vontade, sofrem as consequências de sua existência, foram inúteis, não tiveram nenhuma iniciativa, não encontraram nenhum concurso entre eles, são abandonados a si mesmo, até que a lassidão é cansaço, moleza, prostração, né? Até que a lassidão desse estado neutro fa-los desejar mudá-lo. Então, a menor vontade que desperte neles, encontram o apoio e os bons conselhos para ajudar os seus esforços e perseverar. Então é isso, né? A prostração, né? O cansaço, a moleza, a inação, a lassidão, né? E isso vai acostumando, isso vai anulando, aniquilando, quando encarnado, as forças físicas. E quando no estado material, que não tem aquela obrigação do trabalho, né? Pelo menos você não há necessidade do ganho do pão de cada dia, do dinheiro, aí as suas preocupações são morais e intelectuais. Então realmente é um convite à inércia mesmo, e que tortura e que te coloca num estado que você julga que não terá fim. Muito interessante. Podeis dizer-me alguma coisa sobre a sua vida terrestre? Ai de mim, bem pouca coisa, deves compreendê-lo. O tédio, a inutilidade, a falta de obras provém da preguiça. A preguiça é mãe da ignorância. Não é à toa que a preguiça é um dos 7 pecados capitais, né? Muito interessante isso. As vossas existências anteriores não vos fizeram avançar? Mas sim, todas, mas muito fracamente, porque todas foram o reflexo umas das outras. Há sempre progresso, mas tão pouco sensível que nos é inapreciável. Às vezes, sabe, numa encarnação, e olha que parece que esse espírito viveu muito tempo, tá? Muito tempo na última encarnação. Mas mesmo uma vida muito longa não quer dizer que você consiga uma evolução tão desejável assim. Às vezes, uma encarnação inteira, você consegue avançar assim, ó, muito pouco. Muito, mas muito pouco mesmo. Muito interessante. Esperando que recomeceis uma outra existência, quereis vir mais frequentemente junto a mim, o médium perguntando, né? Chamai-me para isso, constranger-me, prestar-me-ei serviço. Olha a preguiça, até para comparecer nessa reunião, né? Interessante. E agora tem para encerrar, o guia do médium, né? Dá uma instrução interessante. O guia do médium explica o seguinte para o médium, né? É o trabalho da inteligência que o fatiga e que nos obriga a prestar-lhe o nosso concurso, para que possa responder às tuas perguntas. É um desocupado do mundo dos espíritos, como o foi do mundo terrestre. Nós o conduzimos a ti para tentar tirá-lo da apatia e desse tédio que é um verdadeiro sofrimento, mais penoso às vezes que os sofrimentos agudos, porque pode se prolongar indefinidamente. Imagina a tortura da perspectiva de um tédio sem fim.
São a maioria dos espíritos dessa categoria que não procuram uma existência terrestre senão como distração e para romper a insuportável monotonia de sua existência espiritual. Também aí chegam com frequência sem resoluções combinadas para o bem. É por isso que tem que recomeçar, até que, enfim, o progresso real se faça sentir neles. Interessante, não é? Isso pode se prolongar indefinidamente. E a falta de perspectiva. Todos nós, ao acordarmos de manhãzinha, cedo, você já acorda, às vezes até antes disso, né? Antes de dormir, né, na véspera, você já deita na cama pensando, né? Amanhã eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tenho isso para fazer, ficou uma pendência de hoje, vou ter que resolver amanhã. Imagina, sabe? Às vezes eu fico observando algumas pessoas que eu entendo que elas não têm perspectiva nenhuma e eu fico imaginando como é o dia a dia dessas pessoas. Como é você levantar-se de manhã e simplesmente não ter o que fazer. Não porque não haja o que fazer, mas porque você realmente não busca. Porque realmente você já é presa da preguiça, você já está encarcerado na preguiça. E você acorda, toma banho, come, bebe água, deita e não faz nada, absolutamente nada. Aquilo deve corroer por dentro e aquilo pouco a pouco vai destruindo, vai aniquilando o seu próprio ser. Acredito que chega num momento em que a pessoa não suporte ela mesma. E isso é grave, muito grave mesmo. Muita prece para essas pessoas, para esses espíritos desencarnados e encarnados também, pois há muitos deles encarnados também, como o texto, sobretudo a explicação do Guia do Médium, nos deixa bem claro. É muito triste. Essa foi a aula de número 122, espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração de todos e de todas. Amemo-nos como Jesus nos amou. Cuidem uns dos outros sempre. Tchau, até a nossa próxima videoaula.